Aí, ó. Vai pregar hoje? Hã? Vai pregar ou não vai? Hã? Aleluia. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com boa noite em primeiro lugar. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo na beleza da sua santidade. Você trouxe a Bíblia Sagrada aí, irmãos? Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Nós estamos fazendo um estudo sobre as parábolas do reino. Verdades do reino ensinadas por parábolas. Hoje é a parte 2. Vamos estudar a parábola dos construtores, ou a parábola dos... Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Diz assim o texto sagrado: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Durante essa semana, irmãos, nós recebemos uma notícia muito triste. Eu acredito que muitos dos nossos irmãos viram na televisão, estão acompanhando na televisão o que está acontecendo em Minas Gerais. E me entristeceu muito ver uma notícia em que um homem voltava para sua casa e ele se depara com um deslizamento de terra que levou toda a sua casa, matando a sua mulher e os seus 2 filhos, um de 6 anos e um recém-nascido. Tendo aquela mãe, quando achada pelos bombeiros, sendo encontrada agarrada com aquele bebê. Lastimável, tristeza profunda. Uma situação que não é nova no nosso país, com uma desigualdade social grande ainda, com pessoas tendo que, às vezes, morar em locais inapropriados, às vezes não por uma escolha própria, mas às vezes levadas por causa de uma situação, são levadas a morar em locais que não são apropriados. Porém, a escolha de construção em locais assim, geralmente
trazem uma tragédia grande. Pessoas que escolhem lugares, morros que não têm uma estrutura, e constroem a sua casa em locais que, vindo uma chuva forte, vendo qualquer pessoa que não tenha nenhuma condição de engenharia, vê que aquele local não é propício para a construção de casa. Porém, a necessidade, as dificuldades da vida acabam levando pessoas a fazerem isso. E aquela família foi mais uma dessas pessoas que tomaram essa decisão de construir a casa num local inapropriado. Eu quero trazer essa comparação para as nossas vidas, que às vezes nós, por circunstâncias da própria vida, acabamos fazendo escolhas erradas, seguindo princípios errados, que com as tempestades da vida, se nós não alicerçarmos a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, em locais apropriados, certamente, quando a tempestade chegar, poderemos estar de pé ou sermos destruídos pelos ímpetos dos problemas que a vida ou alguma outra coisa possa acontecer conosco. Jesus está falando de algo que era bem conhecido daquele povo. As casas eram geralmente construídas à beira do rio, e o rio mais conhecido daquela região é o Rio Jordão, por causas óbvias, é um deserto, chovem apenas 2 vezes por ano, e por causa da plantação, por causa da necessidade de ter água para consumir, para a própria existência da vida, as pessoas constroem as suas casas daquela época perto dos rios. E no período em que não há chuva, o rio não tem grande volume. O rio é um rio manso, tranquilo. Até hoje é assim lá. E as pessoas construíam casas. E a pessoa que via aquele rio, ia construir ali à beira daquele rio, ela imaginava aquela casa ali para poder aproveitar daquilo que o rio pudesse oferecer. E os mais prudentes se preocupavam em estabelecer a sua casa, como diz lá em Lucas capítulo 6, que é o mesmo texto que nós lemos, só que com pequenas diferenças. E uma das diferenças é o seguinte, que o homem prudente, ele teve a preocupação de cavar mais fundo. Ele perdeu tempo, ele teve o trabalho maior de cavar mais fundo e achar uma rocha firme, para daí sim dar início à sua casa, fazer um alicerce sólido e poder levantar a sua casa. Porém o outro, o insensato, viu o sol, viu o rio tranquilo e construiu a casa sem se preocupar com o fundamento, baseada na areia. Não se preocupou em cavar, não perdeu tempo, talvez por preguiça, por falta de dinheiro, talvez por achar que nunca ia chover, que nunca o rio ia transbordar. Ele não se preocupou em cavar fundo para estabelecer um alicerce. E diz o texto que aqueles 2 homens construíram. Eu imagino que, olhando de longe, as casas eram iguais, parecidas. Naquela época, as casas eram de estuque, uma mistura de barro, de lama, que era estucada em filetes de bambu, que davam firmeza àquela parede.
Porém, se ela tivesse um alicerce fundo, ela ficava mais firme. Porém, se fosse colocada sobre uma superfície arenosa, qualquer movimento de terra poderia abalar a estrutura daquela casa. E assim aqueles dois homens construíram. Para a gente entender o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola, é necessário nós construirmos a ideia que Jesus está trazendo no Sermão do Monte. O texto em que nós lemos, a parte que nós lemos, é o final do Sermão do Monte. E Jesus está falando sobre juízo, sobre falsos profetas. E aqui no final, ele traz 3 parábolas. A primeira parábola são dos 2 caminhos. O caminho que tem a porta estreita e o caminho apertado. A porta larga e o caminho espaçoso. Jesus vai continuar dando o seu sermão, dizendo também uma outra parábola sobre a árvore. A árvore boa dá bom fruto, e a árvore má dá mau fruto, porque uma árvore saudável, ela tende a dar bom fruto, e uma árvore contaminada, doente, ela dá um fruto podre, um fruto que não pode se consumir. E Jesus vai chegar agora sobre a parábola dos 2 fundamentos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque Jesus está desenrolando para que nós entendêssemos a conclusão do seu sermão. A ideia é o seguinte: os 2 caminhos ilustram o começo da vida de fé. Nós devemos começar por um caminho, e o caminho que nós temos, que Jesus nos indica, é o caminho da porta estreita e o caminho apertado, o caminho que é difícil, o caminho que não é fácil, o caminho que para entrar nele é necessário eu me livrar da bagagem do mundo. Só pode entrar por uma porta apertada e um caminho estreito quem está sozinho. Quem carrega bagagem não entra em porta apertada e nem caminho estreito. Jesus também vai dizer que a árvore que dá bom fruto ilustra o crescimento desse caminho. Ele é o resultado dessa vida de fé aqui e agora. Então eu comecei por um caminho, o caminho apertado, a porta estreita, ou o caminho espaçoso e a porta larga. O caminho que eu escolher vai dizer o fruto que eu vou dar. Vou repetir para você não esquecer. O caminho que você decidir entrar vai ser o fruto que você vai produzir na sua vida. Se você entrou pelo caminho estreito e a porta apertada, você vai dar frutos bons. Se você escolher a porta larga e o caminho espaçoso, você vai dar frutos maus aqui nessa vida. E Jesus vai concluir o seu pensamento, a sua ideia, falando sobre os 2 alicerces. Os 2 alicerces vão fechar esse sermão, e eles ilustram, eles dão a ideia do fim do caminho que eu escolhi. Se eu escolhi o caminho apertado, a porta estreita, eu vou dar frutos, e minha casa vai ser estabelecida sobre a rocha. Quando chegar o momento difícil, vir o juízo, a minha casa estará de pé. Porém, se eu escolher o caminho
largo, a porta espaçosa. Os frutos que eu darei nessa vida serão frutos ruins. E o final da vida, quando o juízo, quando as tempestades da vida se aproximarem da minha vida, a minha casa estará sendo firmada na areia. E diz o texto que grande será a ruína daquela casa. Eu quero que você entenda que as tempestades aqui, alguns comentaristas vão dizer que ela se trata apenas das tempestades da vida. Outros comentaristas, como o Isber, vão dizer que essa tempestade, o volume do rio, é o juízo de Deus quando chega a hora da nossa morte ou quando Jesus Cristo voltar. A nossa casa será passada pelas tempestades. E se nós escolhermos entrar no caminho largo e espaçoso, nós teremos uma vida com frutos ruins, porque a nossa casa está firmada na areia. Porém, se escolhermos entrar pela porta estreita, negar o nosso eu, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus Cristo, daremos bons frutos. A nossa casa será alicerçada na rocha. E quando o juízo de Deus chegar, você estará firme, porque o Senhor estará de braços abertos, te recebendo para aquele grande encontro com o Senhor nos ares. Eu queria apresentar 4 lições que nós aprendemos com a parábola dos 2 fundamentos ou dos construtores. A primeira lição que nós aprendemos é que todos nós estamos em construção. Nós estamos construindo a nossa casa espiritual. Nós estamos construindo a habitação de Deus na terra, que é o nosso ser inteiro, corpo, alma e espírito. E como está a construção do nosso ser? Certa vez, doutor Augusto Cury, ele contou uma história em que ele diz que, eu já contei isso aqui, mas a história é propícia, que um homem trabalhava de encarregado numa construtora, e o dono daquela construtora tinha anos e anos, e aquele encarregado trabalhava anos e anos para ele. Estava perto de se aposentar aquele encarregado, e o encarregado, querendo dar uma última missão para aquele encarregado, chamou aquele encarregado e disse assim: olha, eu tenho uma última missão para você. Construir mais uma casa. É uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, no local tal. E aquele encarregado já estava à porta para se aposentar, já não estava mais querendo construir nada, né? Não está igual o pastor José Filipe. O pastor José aposentou e quer trabalhar. Aquele homem já estava querendo parar. Aí ele pegou aquela missão daquele dono daquela construção e disse assim: eu não queria fazer essa obra, mas eu tenho que fazer, então vamos fazer. Aí foi lá. Aí pegou o material e ele tinha pressa de acabar aquela obra. E ele foi fazendo de qualquer jeito. Ah, tá bom, faz o alicerce aí, levanta a parede. Aí talvez algum pedreiro disse assim: mas está torta. Não, vamos embora, acaba logo com isso que eu quero ir embora, eu quero me aposentar. E ele construindo a casa, a toque de caixa, como diz o outro, com pressa de acabar, fez a casa de qualquer maneira. E quando acabou a casa, ele foi ao escritório, pegou as chaves, chegou para o dono daquela construtora e disse: aqui, patrão,
a chave, já concluí a casa, agora eu vou me aposentar, já trabalhei muito tempo nessa empresa, eu estou 30 anos trabalhando nessa empresa, agora eu quero descanso. O patrão olhou para ele e disse assim: esse é o presente que eu te dou por todos os anos que você trabalhou para mim. Ele olhou para a chave. Se eu soubesse que era para mim, eu tinha feito melhor. Eu tinha feito com material de mais qualidade. Eu tinha feito com mais amor. E a nossa vida é assim, irmão. A gente acha que nunca vai chegar a hora de... Vamos pelo momento da tempestade. E a gente vai colocando, cada dia, irmão, a gente coloca um tijolo na nossa vida, daquilo que nós fazemos, nossas escolhas. Cada dia a gente está colocando um tijolo nessa construção de vida, até o dia que nós vamos ter que morar dentro dessa casa que nós mesmos estamos construindo. Você vai morar na casa que você está construindo. Eu pergunto a você: que casa você está construindo para você? No campo espiritual, na sua família, para o seu futuro aqui na terra? O que que você está fazendo? Como é que você está colocando o tijolo cada dia? Quais são as escolhas que você está fazendo hoje? Porque talvez você esteja fazendo de qualquer maneira, mas vai ter o dia que você vai ter que entrar nessa casa. Como é que você está construindo a sua casa? Se hoje a tempestade bater na tua vida espiritual, a tua casa fica de pé ou ela cai? Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos com a casa do outro. Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Jesus, ele não vai pedir conta da vida dos outros para você, não. Ele vai pedir conta da tua construção, do que você está construindo para você. A segunda lição que eu aprendo com essa parábola é que nós devemos, como diz a parábola, ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. A diferença é essa. A diferença de quem construiu uma casa na rocha, não é que tem muita gente, irmão, que conhece a Bíblia melhor até do que muito obreiro, do que muita gente que está na igreja, conhece a Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar quantos versículos você sabe. Ele vai perguntar se você praticou o versículo que você conhece. É interessante, irmão, que a beleza da casa, quem olhava de fora, as duas casas talvez pudessem ser as casas mais bonitas, mas a diferença das casas não está naquilo que o olho vê, está naquilo que ninguém vê. Alguém vê alicerce de casa, irmão? Alguém consegue enxergar o alicerce aqui da igreja? A diferença de uma vida cristã saudável, pega essa daí para você, irmão. A diferença da vida cristã saudável não é aquilo que as pessoas olham que você faz. É aquilo que Deus vê quando ninguém está vendo. Ah, pastor, fulano é uma bênção. O pastor Anderson é uma bênção. Será que eu sou mesmo, irmão? Pergunta para minha mulher que convive comigo 20 anos.
Talvez ela possa dizer um pouquinho de quem eu sou, né? Como diz um pastor amigo meu, quer conhecer uma pessoa, come uma saca de sal com ela, né? Você vai conviver muito tempo para comer uma saca de sal, né? E mesmo assim a gente não vai conhecer a pessoa por um todo. Mas Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Deus sabe o que você faz quando ninguém está vendo. E é isso que prova se o alicerce que nós temos está firmado na rocha ou está firmado na areia. É aquilo que ninguém vê. Quer trocar, varão? Está estourando? É fogos, irmão. É aquilo que ninguém está vendo, irmão. O alicerce é aquilo que ninguém vê, mas Deus está vendo. Jesus, nesse mesmo texto, ele vai dizer uma coisa importante. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, Senhor. Acompanhe comigo, irmão, eu não posso deixar isso passar. Versículo de número 21, Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe o que significa a palavra Senhor, Senhor? Quando uma palavra se repete nesse entendimento, Senhor, Senhor, na verdade, isso mostra intimidade. Isso mostra algo que é muito profundo, muito forte, algo que sai da razão, é algo que quem olha de fora pensa assim: fulano é de Deus, ele é íntimo de Deus, ele diz Senhor, Senhor. Isso é o que as pessoas veem. Aí, essas pessoas que são íntimas de Deus, versículo 22, olha o que acontece. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca essa palavra nunca vos conheci, Jesus está querendo dizer assim, ó: quando a gente chegar naquele dia assim, pastor Anderson, pareça diante do tribunal. Aí vou eu lá. O senhor quer o Anderson? Sou eu mesmo. Pode falar. Procura o nome dele, livro aí, no livro da vida. Aí Jesus vai estar lá procurando. Olha, eu não conheço ele. Não conhece? Não me conhece? Eu estava lá pregando. Quantas vezes eu evangelizei? Quantas vezes eu orei e Deus expulsou demônio? Quantas vezes eu orei e Deus curou? Quantas vezes eu fiz tanta coisa? Eu não te conheço. Eu nunca te vi lá. Como? Eu estava na igreja todo domingo, toda quarta-feira. Eu estava na igreja. Como é que o senhor não me conhece? Porque você pratica a iniquidade. Aonde que eu pratico a iniquidade? Se todo mundo sabe que eu sou íntimo de Deus. É porque quando ninguém vê, eu pratico a iniquidade. Já pensou isso, irmão? Você já parou para analisar o que o texto está querendo dizer para nós? O teu alicerce, irmão, aquilo que ninguém está vendo, ele está na areia ou ele está na rocha? Porque se ele estiver na rocha, irmão, Deus ele vai te conhecer. E talvez você esteja aqui e muitos de nós não conheçam a tua história, mas Deus ele conhece a tua história. Ele conhece quem você é. Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele conhece as intenções do teu coração. E se a tua intenção estiver dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, pode vir a tempestade que vier, você vai ficar firme na rocha, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A terceira lição que eu aprendo, irmão, com essa parábola,
é que são as tempestades, ou a tempestade, ou os problemas, que vão fazer surgir os verdadeiros cristãos. Tem um pastor, amigo meu, que dizia assim, olha, aquele dia vai ser um dia de muita surpresa. Quem você esperasse que estaria lá, não vai estar lá. E quem você contava que estaria lá naquele dia, talvez não esteja. Por quê, pastor? Por causa do alicerce. Por causa da vida oculta. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não adianta ter popularidade, ter o caminho espaçoso. Todo mundo está por esse caminho aqui, eu vou por esse caminho. Está dando certo? Vamos lá. Está todo mundo. Popularidade. Não vai adiantar. Não vai adiantar chamar Senhor, Senhor e não ter frutos bons, ter frutos podres. Parábola da árvore. O que é necessário para quando o juízo chegar é que você seja uma pessoa que pratique a palavra de Deus em meio às trevas e tempestades da vida. Isso sim vai firmar a tua vida naquele grande dia do Senhor. Se você é uma pessoa que pratica a palavra no meio das trevas, pastor, mas é muito difícil ser cristão no meio que eu vivo. É aí nesse meio que você tem que ser crente. É aí nesse meio que a tua luz tem que brilhar. É aí nesse meio que você tem que testemunhar de Jesus. Pastor, mas Karl Marx disse que o homem é produto do meio que vive. Irmão, vamos parar de balela. Nós somos produtos da escolha que fazemos. Você é produto do que você escolhe fazer, do que você escolhe entrar, aonde você vai. Você é que escolhe. Não coloque na conta de Karl Marx. Nós somos produtos de nossas próprias escolhas. O que você escolhe é o que você vai colher para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós devemos compreender isso. A Bíblia vai dizer que Samuel, quando Ana teve com 2 anos de idade, Ana pegou um menino desmamado, e como ela tinha feito um voto ao Senhor, Ana pegou o menino e levou ele para ser cuidado com os levitas, para ser cuidado com o sacerdote Eli. Diz a Bíblia Sagrada que o sacerdote Eli era um homem imprudente. Era um homem que não corrigiu seus filhos. Viu seus filhos errar e não corrigia. Samuel cresceu nesse ambiente em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, aprontavam tudo o que queriam dentro da casa de Deus. Faziam a bagunça na casa de Deus. Ele poderia copiar os meninos. Ele cresceu naquela família. Ele poderia imitar. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele se separou para o Senhor. Ele escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Cresceu num ambiente inapropriado, porém as suas escolhas o conduziram a ser o novo sacerdote da nação de Israel. Qual é a tua desculpa? Pastor, não vou para aquela igreja porque eu tenho um irmãozinho tal, assim. Desculpa. Você pode contar isso para mim, para o teu amigo, para o teu esposa, para o teu esposo, para o teu irmão. Pode contar isso para qualquer um. Mas para Deus, Deus não vai aceitar essa desculpa não. Pastor, eu não vou para a igreja por causa disso. Isso é muito bonito para mim. Eu vou dizer, amém, irmão, amém. Vamos orar. Mas diante de Deus, todos nós sabemos, pela palavra do Senhor, o que deve ser feito, como deve ser feito e para que deve ser feito. Porém é mais fácil arrumar culpados, é mais fácil arrumar bodes expiatórios, é mais fácil fugir da verdade. Porém, é necessário lembrar-nos que isso um dia será trago a juízo. As tempestades virão,
e só ficará de pé a casa que está firmada sobre a rocha. A última lição que eu aprendo com a parábola dos 2 fundamentos é que uma casa que foi edificada sobre a rocha, ela nada mais é do que confiar nos princípios que Deus estabeleceu. Firmar a minha casa sobre a rocha, como diz o texto, é obedecer a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Não é apenas conhecer, não é apenas ouvir, não é apenas falar eu creio. Não, é praticar. E praticar a palavra de Deus mostra para Deus que eu confio nele, que os princípios que ele determinou na sua palavra, que vão estabelecer sobre a minha vida, em primeiro lugar, a salvação eterna, uma vida de paz e descanso, e uma vida abençoada, ainda aqui nessa terra, e 100 vezes mais na vida futura, em nome de Jesus Cristo. Quando eu coloco a minha vida sobre os princípios que regem a palavra de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu não vou fazer mais a minha vontade a partir de hoje. A partir de hoje eu quero viver para Ti. Eu quero negar o meu eu quero tomar a minha cruz, e eu quero seguir o caminho que o Senhor tem trilhado para mim. Até quando você vai continuar andando pelos teus próprios caminhos? Até quando você vai continuar entrando pela porta que você quer entrar? Até quando você vai continuar dando fruto ruim? Irmão, o final disso é construir uma casa sobre areia. Quando o juízo chegar, a casa que começou na porta larga, infelizmente vai cair. Ter a casa edificada sobre a rocha é confiar plenamente nos princípios da palavra de Deus. A tua capacidade humana é tão transitória quanto a casa construída sobre areia. Eu vou repetir. A tua capacidade humana, a nossa capacidade humana, ela é tão transitória, tão falível, tão fútil, tão frágil, como construir uma casa na areia. Apenas quando construímos uma casa sobre a rocha, que é obedecer a palavra de Deus, manterá a nossa casa de pé naquele grande dia. Eu quero que você compreenda, irmãos. Eu quero que você entenda. Talvez essa palavra, você diga assim: pastor, eu vim receber uma palavra de ânimo, de força. Como é que você vai ter força se a tua casa está sendo construída pela areia? Como é que você vai vencer as tempestades que o mundo nos apresenta se você está construindo a tua casa na areia? A palavra que eu estou orientando você essa noite é para que você entre pelo caminho estreito, a porta apertada, comece a dar bons frutos, comece a obedecer a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, que aí sim você estará firmando a sua casa sobre a rocha. E daí, irmão, pode vir a tempestade que vier, irmão, pode vir um problema que for, eu tenho certeza de uma coisa: vai soprar, vai doer, todo mundo vai cair à tua volta, mas você vai continuar de pé em nome de Jesus. Meu irmão, o que eu estou dizendo aqui é muito profético, irmão. Eu não sei se você está entendendo. Deus está dizendo para cada um de nós: haverá um momento nessa terra que vai se levantar uma grande tempestade, e só quem está firmado na rocha, praticando a palavra de Deus, quando o vento chegar, vai continuar de pé em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, eu não sei o que você escolheu
escolheu até agora. Eu não sei o que você fez até agora, mas eu sei de uma coisa: se você está vivo, se você está de pé, dá para você construir a tua casa. Pastor, a minha casa está sobre areia. A gente vai derrubar hoje e vai começar a construir uma nova casa, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? É só praticar a palavra de Deus. Como eu começo? Recebe a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. De verdade, que você vai ver que a tua casa vai começar a ficar firme, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A tua casa, irmão, tem que estar firme. A tempestade vai vir. Jesus disse: independente se a tua casa está na areia ou está na rocha, a tempestade vem para todo mundo, mas só fica de pé quem ouve e pratica a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Eu queria convidar a amada igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quais foram as tuas escolhas. As suas escolhas é que determinam aonde você está construindo a tua casa. Como eu disse na mensagem, naquele dia, irmão, não vai adiantar você conhecer a Bíblia se você não pratica ela. A Bíblia diz claramente, irmão, Mateus capítulo 28: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É momento de escolhas. E é momento de você fazer as suas escolhas. E eu queria fazer a primeira pergunta. A primeira oração é para você que ainda não começou a construir a tua casa na rocha. Para você que ainda não decidiu construir a tua casa sobre a rocha. Você ainda está construindo a tua casa na areia. Eu queria convidar você a começar a construir a tua casa na rocha. E o primeiro ato para isso é receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e quer dizer: Senhor, hoje eu vou começar a construir a minha casa. Mesmo falho do jeito que eu sou, eu quero começar a construir a minha casa. Alguém? Se alguém, levante a sua mão direita assim, eu quero orar por você. Há uma pessoa ali, bendito seja o nome do Senhor. Isso. Há mais alguém, irmão, que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer começar a sua caminhada, quer começar a construir a sua casa na rocha? Há mais alguém? Eu quero orar por você. É você que decide, irmão, onde você vai construir a tua casa. É você que decide aonde você vai construir. Um dia você vai ter que habitar nessa casa. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por esse jovem, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te render graças, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, que tu está dando a esse jovem. Ajuda o Senhor a construir a sua casa sobre a rocha, a praticar a tua palavra, a ouvir o teu evangelho, Senhor, e colocar em prática na sua vida. Muitos de nós, Senhor, às vezes somos levados a fazer as nossas próprias escolhas, a seguir o nosso próprio caminho. Mas a tua palavra diz, Senhor, Isaías capítulo 55, os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos, Senhor. Então, Pai querido, eleva, Senhor, esse jovem a trilhar o teu caminho, a entrar pela porta estreita, a dar bons frutos, Senhor, e edificar a sua casa sobre a rocha. Ele te recebe como único e suficiente Salvador. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e abençoa ele e toda a sua família, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja do Deus vivo diga amém. Jesus, aplauda ao Senhor. Seja bem-vindo. Amém. Glória. Nós vamos ver esse batismo aí. E quando tivermos a data aí, nós vamos te batizar. Já quer batizar nas águas, ó? Que bênção, né? Glória. Tá voltando?
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. É assim, irmão. Aleluia. É assim que Deus faz a obra. Pastor, eu estou construindo a minha casa na rocha, pastor. Mas o senhor sabe como é, né? Eu coloquei uns tijolinhos fora do lugar. Está fora do nível. Eu quero consertar isso hoje. Tem como consertar, pastor? Tem. Vamos consertar? Quer consertar? Alguma parede que você construiu errada, irmão? Uma coluna que você fez assim errada? Vamos construir? Como é que eu tenho que fazer, pastor? Só tem um jeito, irmão, que eu aprendi com os pedreiros para consertar a parede torta. Sabe qual é? Derrubar e fazer de novo. O que isso significa na vida espiritual? Se você errou, irmão, se arrependa do seu pecado, confesse ele, peça perdão à pessoa que você machucou, magoou, se retrate com ela, comece de novo, porque a tua parede hoje vai crescer no plumo, em nome de Jesus Cristo. Quando a tempestade e o vento bater, ele vai bater, mas tua casa vai ficar firme. Mas é necessário derrubar a barreira da divisão, derrubar a barreira do orgulho, derrubar a parede daquilo que, não, eu tenho orgulho próprio. Não tem nada, irmão. Nosso orgulho não é nada. Pastor, eu não aguento ver aquela pessoa, eu não vejo ela nem pintada de ouro. Ou você ou ela entra no céu desse jeito, irmão. Porque se os dois entrar no céu, você vai ter que conviver com ela pro resto da vida. E aí? Então, em vez de ver ela pintada de ouro, começa a ver ela pintada com o sangue de Jesus Cristo, que você vai aprender a amá-la, vai aprender a perdoá-la. Ah, pastor, mas fulano me feriu, me machucou muito. Ei, você é perfeito? Você não erra? Você não precisa de perdão, não? A gente bota... O texto fala sobre perdão. O início do texto, Mateus 7, fala sobre julgamento. A gente costuma julgar muito os defeitos dos outros, mas a gente esquece também que a gente tem uma trave no nosso olho. Está na hora de arrancar a trave, para ajudar o irmão a tirar o cisco, e todo mundo está abraçado em Cristo Jesus. Essa parede hoje vai entrar no plumo, em nome de... Meu irmão, eu estou sendo profeta de Deus aqui, eu não sei nem como, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas eu sei que tem paredes hoje que vão entrar no plumo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa palavra que nos orienta, palavra que nos cura, palavra que nos direciona, Senhor, a viver o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Pai querido, tira de nós todo orgulho, toda presunção. Pai querido, a nossa casa é tua. Nós estamos firmados na prática da tua palavra, mas nós somos falhos. Nós às vezes erramos, e o nosso irmão também erra conosco. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a recomeçar de novo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de amor, de perdão, de libertação. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, venha sarar todas as feridas, todas as marcas que a vida nos ofereceu. O Senhor venha cicatrizar, para nos tornar mais fortes daqui para frente. Senhor, derrama o teu bálsamo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, cura a nossa alma. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja do Deus vivo diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu posso te pedir um favor, irmão? Você dá um abraço apertado no teu irmão e diga ele assim: a nossa casa está na rocha. Aleluia. A nossa casa está na rocha. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tome o seu assento aí, por gentileza, querido.